Boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Vamos esperar aqui o pessoal entrar, a nossa convidada especial entrar. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ícaro. Hoje a gente vai conversar com a Júlia Morim. Ela faz parte da equipe do Museu da Parteira em Pernambuco e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o que é o projeto do museu e quais outros projetos que o museu vem desenvolvendo, já que ele não é um museu físico, né? Ele é um museu com ações museológicas. Esperar a Júlia entrar pra gente conversar com ela e conhecer um pouquinho mais do Museu da Parteira, né? Olha aí, a Júlia entrou. Vou convidar ela aqui. Olá, Júlia. Oi, tá para Boa ouvir? noite. Tá sim. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. É um prazer, Júlia, recebê-la aqui. Boa noite. Boa noite. Bom lhe conhecer também, né? Descobrir esse trabalho que você fez. Ainda não consegui ler o livro, mas já está aqui. Consegui baixar Ah, que hoje. bom. Ótimo. Bom, gente, já são 7 horas e a gente vai começar aqui nosso papo com a Júlia Morim. A Júlia, ela é antropóloga, bacharel em ciências sociais e mestre em antropologia, né? E faz parte do grupo do Museu da Parteira, da equipe. Bom, Júlia, eu quero que você comece para a gente contando um pouquinho como começou a sua relação com as parteiras tradicionais. Então, esse universo a gente desconhece normalmente, né? Até ficar grávida, né? E aí é que a gente vai buscar alguma Uhum. informação sobre gravidez, sobre parto, que é alguma. São coisas que não são faladas, né? A gente não fala assim normalmente sobre essa temática. E aí, quando eu estava grávida, eu frequentei um grupo voltado para gestantes e Dona Prazeres, que é uma parteira daqui de Jaboatão, Dona Terezinha, que também é de Jaboatão. Elas, de vez em quando, elas iam nesse grupo. Então, foi lá que eu conheci, né? E tomei conhecimento, né? Que elas estavam aqui, que elas estavam atuantes. Eu moro em Recife, Pernambuco, e Jaboatão é a cidade vizinha, né? Uhum. Faz divisa, assim, é Grande Recife. E aí foi aí que eu conheci ela. Depois que eu tive minha filha, eu passei a me interessar pela temática. E aí comecei a ler, a estudar sobre parto, parteiro, enfim, né? Sobre as várias formas de se trazer a criança ao mundo, né? Os vários paradigmas, etc. E aí conheci, entrei na militância da humanização, conheci outras pessoas que também já tinham contato com Dona Prazeres. E aí, Dona Prazeres, eu vou falando, tá? E Ah, aí, fica à vontade. Dona Prazeres chegou para uma das pessoas e aí falou assim: ah, porque eu queria que vocês escrevessem um livro sobre a minha vida, né? Porque eu tenho muita história para contar e tal. E aí nós éramos, no grupo tinham outras pesquisadoras também, e aí a gente pensou, por que não fazer uma pesquisa sobre esse universo do partejar tradicional em Pernambuco? E aí a gente foi fazer projetos, escrever em edital, e aí conseguiu aprovação em edital, né, voltado para a cultura, né? Então a gente foi olhar para esses Uhum. saberes nessa perspectiva de que faz parte da nossa cultura, que são saberes que são parte desse patrimônio. E aí esse Uhum. universo se ampliou, porque eu fui coordenadora da pesquisa, a gente inicialmente foi em 6 municípios de Pernambuco, do litoral ao sertão, e depois a gente foi em povos indígenas, em 3 povos indígenas, e esse material, com esse olhar, né, se desdobrou em várias outras ações, que culminam com essa Uhum. ideia de ter do Museu da Parteira. Sim. A pesquisa aconteceu em que ano?
Essa pesquisa que a gente chama de inventário, né, que a gente usou uma metodologia do IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico, foi 2008, 2009 e 2010. Então já faz mais de 10 anos, né? Mais E 10 anos. aí a gente ia na casa das parteiras, entrevistava, né, um fotógrafo que acompanha a gente até hoje, que registrava né, em meio fotográfico. E aí, essa pesquisa a gente ficou com um volume muito grande de informação, né? A gente tentou até publicar um livro, mas ainda não conseguiu o fomento para isso, mas a gente fez exposições fotográficas nas cidades onde a gente fez a pesquisa, como uma forma de voltar, né? Devolver, né? Porque a gente vai fazer a pesquisa, depois a gente tem que voltar para dizer, o resultado da pesquisa é Sim. esse. Então a gente voltou em quase todos esses lugares, fez exposição em praça pública, em escolas, e aí deixou para as associações ou para lideranças, enfim, esse kit, né, com fotos que podem ser montadas em qualquer lugar. Você leva a caixinha com as fotos e pode montar e replicar, né? E aí a ideia é de valorizar, de mostrar que essas mulheres estão atuando, estão aqui do seu lado. Então, muitas vezes nas cidades as pessoas não sabiam que naquele lugar morava uma parteira, né? Então, é essa forma Sim. também de valorizar elas e esses saberes. Aham. Júlia, estão perguntando aqui, a Luli. Júlia, como era a metodologia com as parteiras? Elas se mostravam abertas para falar sobre o ofício? Sim, a metodologia, a gente tinha fichas, enfim, tinha um propósito, que é o propósito, essa pesquisa era voltada para a aplicação de políticas públicas de patrimônio, né? Uhum. Então a gente desenvolveu um roteiro de entrevista a partir do que essas fichas e do que a gente precisava saber para poder aplicar depois. A maioria se mostrava aberta para poder conversar e tudo. Algumas, a gente acho que só uma recusou. Era uma indígena que ela disse que já tinham ido pessoas lá para perguntar sobre as plantas e que nunca tinham voltado, enfim, de sentir um pouco de ser roubada desse conhecimento, né? Mas a maioria estava aberta e conversava e oferecia café, bolo, enfim. E a Sim. gente vai aprendendo, né? Assim, muita coisa, assim, dessa outra forma de se pensar o parto, a gestação, o corpo, o cuidado, tudo isso. Para você, assim, qual foi a maior descoberta assim, da pesquisa? Eu não sei se é a maior, mas assim, que chama muita atenção como se trata o processo, como algo natural, né? Parir faz parte da vida, não é esse medo todo que quem está na cidade recebe, esse temor, como se fosse uma bomba relógio que vai explodir. Elas têm os limites de atuação, lógico, né? Elas sabem, né? Mas assim, a forma de lidar com isso, de que é um processo, vai passar. Então quando elas contam, porque a mulher está com dor, a gente chega junto, a gente acalma, diz que é assim, acolhe, e aí o bebê vai chegar. Então é outra forma de tratar, é outra forma de ver, né? E assim, os riscos que muitas vezes a gente que está na cidade, ou que não que seja na cidade, mas que está dentro desse paradigma biomédico, né? De que vê a gestante como uma bomba relógio, né? A gente não consegue ver que é de outra forma, né? E aí esses usos de plantas para esquentar ou para esfriar, né? As formas que elas falam, que é para acelerar ou para diminuir, que nem sempre é como a medicina ocidental vê, né? Esse Uhum. processo. E como se dá muita atenção à placenta, né? Acho que isso, as narrativas, vamos dizer, de hospital, a gente nem se fala de placenta. Mas para elas o mais importante, o parto só acaba quando a placenta nasce, né? O Tá. parto nasce, Uhum. porque acho que é o ponto mais arriscado, digamos, a placenta não ficar Sim. retida, se tem uma hemorragia. Então, isso chamou a atenção, essa coisa da placenta em relação ao que a gente está acostumado a ouvir, que é o bebê nasce parece que acabou-se, né? Sim, sim. E O que não, a gente vê em filmes e novelas, né? bebê Que nasce é acabou, e não retratado. é. Tem esse, o bebê nasceu, ainda vai vir a companheira, o parto, enfim, tem vários nomes, em cada lugar tem um nome diferente, né? Eu acho até Uhum. interessante quando dizem a companheira do bebê, porque estava junto dela a vida toda, né? A vida toda dele, Aham. A estava lá vida nutrindo, gestacional. estava lá nutrindo ele. Aí isso é bem interessante. Aham. Eu não sei como A é que Luli foi, pergunta. oi, Pode falar. como é que Pode é terminar o aí no raciocínio. Piauí.
essa relação. Também é a mesma preocupação com a placenta, né? E aqui a Luli Veras, ela perguntou assim, quais são os produtos que vão resultar dessas ações? Fale um pouco dos filmes. Ah, sim. Para a gente chegar no Museu da Parteira, eu falei que a gente tinha essa pesquisa se desdobrou em várias outras projetos e ações, né? E aí, essas Ao todo foram exposições, quantas entrevistas, Júlia? Te interrompendo aqui. a gente falou com 200 e poucas parteiras no estado de Pernambuco, né? Não quer dizer que as 200 parteiras estavam atuantes, né? Que tinham parteiras mais velhas, enfim, depende de cada local. Mas aí a gente ficou com esse volume grande de informações. Então foram exposições que a gente chama itinerantes nesses municípios. A gente imprimiu tecidos de 1 metro, as fotos impressas em tecidos, e montou um varal assim, um tecido grande de 1 metro por 1,5 metro, ou 1,5 metro, não lembro, porque chamava bem a atenção, né? As pessoas paravam para ver. Depois a gente publicou um livro que se chama Mães de Umbigo, né, que está disponível na internet. Depois a gente pode compartilhar, que é a história, né, a biografia, digamos, de 3 parteiras, Dona Prazeres, que foi a que inspirou a pesquisa, Dona Zefinha, que é uma parteira de Caruaru, do Agreste, e Dora, que é uma parteira Pancararu, que é mais jovem que as outras duas, mas ela já está formando outras parteiras, né, no território indígena. E aí eu fiz um filme com Dona Prazeres, que se chama Simbiose, que é um curta que ela traz... É muito bom, ela traz esses 2 lados, como ela fala, né, do partejar tradicional e do que se aprende na academia, na medicina ocidental, e de como lidar com esses 2 universos. Ela traz bem sabiamente estar desses 2 lados, porque ela foi fazer faculdade de enfermagem, tudo. Ela é parteira diplomada. E agora a gente lançou uma campanha que se chama Saber de Parteira, que é uma campanha para a valorização, né, do ofício de parteira e que traz um pouco desse universo. Então, são clipes curtinhos de 2 minutos, está na TV Pernambuco e também está no YouTube. E aí elas falam de como é que se inicia no ofício, né, o que é que precisa para ser parteira, como é a relação com a comunidade, como é esse uso de plantas e essa religiosidade. Então, se você assistir, dá para ter uma ideia um pouco de como é ser parteira, né? E a ideia foi essa mesmo, de documentar e de valorizar. E aí é uma ação desse museu. Essas ações que eu vim falando de exposição e etc., a gente, um dia, Dona Prazeres e Dona Zefinha, que são essas duas, falaram que queriam um museu. E aí, essa equipe que já vinha trabalhando, que se juntou também com o Elaine, que apareceu aqui, que é da Universidade Federal, com o Grupo Curumim, que já vem trabalhando, a gente formou um coletivo para pensar esse museu. Que museu é esse que vocês querem, né? Então, a gente está com elas. Aí a gente conseguiu, fez 2 exposições em museus, né, temporárias, uma no Museu do Nordeste e outra no Museu da Abolição, aqui em Recife, tentando retratar o que é, como é a casa da parteira, como é o trabalho da parteira, quais são os objetos. E elas estavam presentes, então às vezes a gente agendava a visita e elas que guiavam, então elas contavam, né, como é que fazem, né, inclusive uma vez alguém na exposição disse, como é que usava isso? Aí Dona Zefinha, usava não, a gente usa isso, né? E aí ela conta como é que usa. E aí vem esse museu, vem a partir desse desejo. A gente está pensando esse museu, que museu é esse? Ele não é um museu físico nos moldes tradicionais que a gente pensa, quando pensa em museu, a gente pensa um edifício com coisas dentro, mas não é isso. Esse museu são ações que a gente chama museológicas, ações de documentação, de comunicação, né, de comunicar alguma coisa para quem vai ou assistir os filmes ou ir na exposição. Então, esse museu, por enquanto, ele está assim, a gente não sabe qual o caminho que ele vai tomar, mas ele está produzindo conteúdo, ele está comunicando, ele está valorizando, enfim, o trabalho das parteiras, né? Sim. Júlia, eu assisti, né, no YouTube o Saber da Parteira. Você foi a diretora, né? Fez a direção dos vídeos, certo? Algo que me chamou muita atenção, assim, foi a questão das hortas que elas têm em casa, né? Das ervas. Eu achei muito bonito aquela que ainda elas preservam realmente.
E tem uma erva para cada coisa, né? Para cada situação, para amenizar a dor, para aumentar as dores. Comenta um pouquinho pra gente sobre essa horta. A gente viu que toda parteira tem a sua hortinha, né? Porque eu acho que Uhum. elas terminam tendo essa relação com as plantas. E se for no interior, mais ainda. Se bem que Dona Prazeres mora aqui, ela tem um jardim na frente da casa dela que ela diz que é a farmácia natural dela, para tudo. Então, Uhum. não só para parto, mas elas vão ter ervas para dor de cabeça, ervas para cólica, ervas para pressão, para diabetes, enfim, né? Para tratar várias outras coisas. E aí tem umas ervas que elas sempre usam muito, como pimenta, né? Ervas e Uhum. plantas, né? E outras que são ervas de mato mesmo. Então, porque no filme não dá para botar tudo, mas elas, em cada região tem aquelas ervas que elas dizem que pegam no caminho, né? E aí essas práticas variam muito, porque às vezes umas dizem assim, não, quando a mulher está grávida, a gente já diz, ó, você tem que ter tal, tal, tal coisa na sua casa, né? Uhum. Porque quando chega, ela já tem lá, ela já usa, né? E usa se precisar também, não é obrigatório usar sempre nada, né? Mas muitas têm. Você vê no filme que as duas que aparecem, né, elas têm para uma variedade, para muita coisa, inclusive para bebê, enfim, não só para o parto, para a família toda, né? Que é um pouco isso, que a Uhum. parteira não é só para gestação e parto, é para cuidar da família toda, né? De bebê a velho, a mulher, a um, enfim, tudo elas estão cuidando também, são referências nisso. Uhum. Eu vi também que no livro, né, Mães de Umbigo, vocês falam um pouco sobre a relação delas com as famílias, né, como você está dizendo. Elas eram chamadas para mediar conflitos, além do parto, né, eram chamadas para resolver também problemas em relação à saúde coletiva. Então, assim, a relação, assim como as parteiras de Oeiras, era uma relação muito próxima, né? Não é só a relação da hora do parto, pegou ali o bebê e acabou, né? Tem uma relação antes e depois também o parto. Sim, até no Saber de Parteira ela fala, né, que a parteira se torna parte da família, né? Então ela Sim. termina tendo autoridade para participar de discussão de marido e mulher, no Simbiose. Dona Prazeres fala também assim que o pai não quer registrar a criança, mas eu vou lá e comigo ele registra. Então, assim, ela tem essa Tem autoridade. um poder, né? Tem essa relação com a comunidade, Uhum. né? Então é uma pessoa que está acumulando conhecimentos e saberes, não só de parto, como a gente falou, né? Mas de cuidados, enfim, de criança e adulto. E é tida como uma pessoa também ponderada que vai ajudar a tomar decisões, a dar conselhos e vai orientar como engravidar ou como não engravidar, né? Que cuidados você deve Uhum. ter. Enfim, então e fica, ela é comadre, né? Ela vira comadre, ela vira madrinha, e Uhum. às vezes madrinha não só de chamar, mas madrinha mesmo de batizar aquela criança. Nessa pesquisa a gente viu muito, algumas parteiras tinham muitos filhos adotivos também, que eram crianças que elas pegavam e que terminavam ficando filhos mesmo dela, né? Porque não sei se Uhum. a família não tinha condições de criar. Enfim, então muitas vezes, muitas tinham, eu tive tantos filhos e tantos filhos foram filhos adotivos, assim, que ela até pegou e terminou sendo filho dela. Interessante. O Danilo comentou aqui, essa relação deve tranquilizar e trazer confiança para todos ali, né? Sim, se você conversar com as mulheres, assim, eu quero ter com fulana porque eu conheço, porque ela me trata bem, porque eu sei que ela é boa no que faz, então eu prefiro ter com ela do que ir para o hospital. Porque também tem que Uhum. tirar essa ideia de que a parteira está ali porque não tem hospital. Não é isso. Se você for aqui em Jaboatão, tem parteira em Recife, em São Luís, enfim, as parteiras estão. Uhum. Aí as mulheres estão escolhendo essa forma, né, de ir tendo em casa. E aí realmente elas. Eu tive no Maranhão, né, fazendo eu faço parte também de essa pesquisa que se iniciou em Pernambuco hoje, ela está sendo feita com o IFAM e a UFPE em outros estados para que esse ofício seja reconhecido como patrimônio cultural. Então Que legal. Eu estive no Maranhão e aí a parteira de um município como Jaboatão, vizinho de São Luís, ela atende muito parto, muito parto. Foram várias mulheres e ela disse, não, eu quero ter com ela. E a maternidade assim, é do lado da casa dela.
Não, eu quero ter com Uhum. ela aqui, porque ela cuida da gente, porque eu me sinto segura, né? Porque eu confio. Então, ela contou que teve até problema com a família, que às vezes tinha duas, três mulheres na casa dela parindo. E até o marido, a filha, Nossa. todo mundo ajudava. Isso agora, né? Há 20 anos, há 50 anos, não é agora, 2019, 2020, né? Aham. E são, assim, as mulheres se sentem seguras e confiam, né? É. Outra coisa, eu vi que no livro também, assim como em Oeiras, as parteiras, além de ajudarem, auxiliarem no parto em casa, elas também chegaram a acompanhar as mães nos hospitais, né? Eu conversei com o professor Adalto e ele falou sobre a convivência dele com as parteiras da Amazônia. E disse que lá é diferente, lá não tem essa opção de ir ao hospital. Lá a única opção é a parteira. E eu achei interessante que você disse que em Pernambuco já passou a ser uma opção, né? De ter o parto em casa com a parteira ao invés do hospital. Sim, aqui em Pernambuco a gente viu, na pesquisa a gente conseguiu ver que diminuiu também o número de atendimentos quando a rede de saúde amplia, mas ainda as mulheres escolhem ter com a parteira, né? Uhum. A parteira, agora sim, que depende do lugar, depende da situação política também, como se Sim. dá, porque muitas vezes, vamos dizer, a parteira está em casa e vê que esse parto não é para ela, né, que ela precisa Uhum. encaminhar. Então ela vai com a mulher para o hospital, ela não simplesmente abandona, né? E aí muitas Sim. vezes ela chega no hospital barrada, é maltratada, ela quer contar qual é a razão, por que eu estou trazendo essa mulher. E os profissionais de saúde não querem ouvir, então isso é uma reclamação Porque não é recorrente. familiar também, né? Mas ela que sabe por que essa mulher precisa de um hospital, Sim. né? Porque tem parto que vai precisar de hospital, porque vai precisar de intervenções que não são da esfera da atuação da parteira, né? Uhum. Então, dependendo da gestão de saúde municipal, estadual, enfim, elas entram ou Verdade. não. A gente, em Caruaru, tinha um período que a associação tinha carteirinha, então toda a parteira tinha sua carteirinha, então quando eu ia para o hospital, ela continuava com a mulher. Não, ela não Uhum. quer dizer que ela estivesse partejando, mas ela estava dando esse apoio, porque a mulher precisava que se sentir segura, né? E aí muda Sim. prefeito, muda secretário, aí proíbem, enfim, então a gente precisa de Ah, uma política que permita que a parteira continue com a mulher, caso seja necessário ir para o hospital, né? Precisa de uma sim. transferência, ou enfim, de alguma intervenção que não é a parteira que faz. É. No meu livro também tem alguns relatos em relação a isso. Elas sabem o momento em que ali não é, elas não podem fazer muita coisa, né? Elas têm que, a mulher tem que ir para o hospital. E realmente existe essa questão de chegar no hospital e os profissionais de saúde formados começam a questionar como é que ela sabe que a mulher não vai ter parto normal, como é que ela sabe que a mulher vai precisar de uma cesariana. E elas se sentem muito mal por causa disso também, né? Por questionarem o conhecimento delas. Sim, essa é uma queixa de desvalorizar, e muitas vezes elas são até humilhadas, né? Assim, Sim. fora que a mulher fica lá, vamos dizer, largada, porque ela não consegue ficar junto, né? Com a mulher. Então já ouvi relatos dela dizer assim, eu nem digo que eu sou parteira, eu digo que eu sou a vizinha, que eu sou a tia, para poder continuar junto com a mulher. Só que ela quer contar por quê acha que a mulher Uhum. precisa de alguma intervenção. Sim. Né? E aí quando a gente pergunta, mas por quê? Ela diz, não, porque tem remédios, tem equipamentos, enfim, que tem no hospital e que eu não tenho em casa que aquela mulher vai precisar. Então elas Uhum. lidam bem com isso, né? E aí a gente vê que muitas vezes no hospital tem uma briga, sei lá, por espaço, não sei, por querer ser o dono da mulher ou do parto, que na verdade nem É. querem, né? Mas, enfim. Mas essa é uma queixa recorrente de desvalorização delas mesmo, do saber e do conhecimento, né? E Nossa. aí termina que a Uhum. mulher que é prejudicada também, porque o médico precisaria, o profissional, enfim, enfermeiro, quem quer que seja, precisaria saber por que que ela está indo, né? Não ser Verdade. julgada porque estava em casa com parteira, né? E aí tem muitas ameaças também, assim, que a gente escutou recentemente, de que depende do lugar, do município, enfim, mas se você for ter em casa, você não vai conseguir registrar seu filho. Se você for ter em casa, ameaçando a mulher, né? Ou quando a mulher está fazendo Uhum. pré-natal, você não vai ter com parteira não, senão você vai matar seu filho. Então tem todo um terrorismo que fazem com as mulheres, né? Desnecessário, né? Só prejudica mais a mulher.
Perguntaram Isso. aqui, Júlia, como é o processo de troca com as parteiras? Elas se abrem logo de imediato? Como assim? Eu acho que É, acredito que ainda é mais na questão da entrevista, né? Se sim, elas têm alguma resistência para aí falar de algum varia, mas a assunto. maioria falam. Eu senti muito, estou me remetendo à pesquisa, que já faz 10 anos, Uhum. né? Mas eu senti muito, assim, das mais velhas, elas perguntavam, ah, você é casada? Ah, você tem filho? Né? Então, se você dissesse, eu já tinha uma filha, ah, então, você já tinha uma filha, então ela podia falar determinados assuntos comigo, né? Talvez se eu não fosse casada e não Aham. tivesse filhos, certos assuntos elas não falavam. As mais velhas, principalmente. Porque na época Uhum. delas, mocinha, enfim, certos assuntos elas não eram falados com elas. E elas eram muito Aham. curiosas, então se escondiam para ver como era um parto ou para ouvir as conversas, né? Já que naquela época Aham. não se falava sobre esses processos reprodutivos, enfim, como é que se engravidava, como é que você tinha filho, né? Então tem muitos relatos Uhum. delas escondidas, embaixo de cama, atrás de porta, ouvindo conversa da avó, que era Ouvindo tudo. parteira. Para aprender, Mas, né? mas aí depende muito da pessoa. Tem uns que gostam de falar, outros são mais sucintas, né? Enfim. Uhum. Mas a maioria Sim. gosta de contar e relatar os partos que acompanharam, né? Como é que foi. Sim. Tudo No meu isso. caso, eu tive esse medo dessa resistência, né? Porque, querendo ou não, ela vai abrir a sua vida, praticamente, várias narrativas sobre a sua vida pra gente, né? O pesquisador, no caso. E aí, eu tive muita receptividade. Eu entrevistei 5 parteiras, né, tradicionais. Em Oeiras, no Piauí, elas não fazem mais parto, não podem mais auxiliar no parto. Tem uns 2 anos que elas não auxiliam mais, porque a assistência ao parto evoluiu. E aí elas foram proibidas pela própria saúde do município a não auxiliar mais no parto. Então, assim, eu tive mais resistência de alguns profissionais que eu tive que entrevistar do que das próprias parteiras. Elas foram super receptivas. Mas elas foram. A Secretaria de Saúde proibiu elas de atenderem parto em casa ou elas atendiam, ou elas auxiliavam no hospital? Como é que funcionava? Não, elas auxiliavam em casa e a Secretaria de Saúde do município proibiu elas de auxiliarem no parto. Tem algum Tanto que foi uma documento? dificuldade. Ou é de Não tem um boca? É uma documento proibição de boca. de boca Sei. É. através dos agentes comunitários de saúde, né? Para mim foi muito difícil encontrar as parteiras para conversar com elas, porque a maioria realmente já faleceu. E não existe, como eu vi no filme, né, as aprendizes. As aprendizes. Não foi passado para frente o conhecimento. Então, assim, são poucas as parteiras que ainda estão vivas e elas não podem mais nem auxiliar no parto, elas não são nem reconhecidas, a não ser pela comunidade mais próxima. A gente viu relatos assim em Goiás, no Maranhão, dessa proibição, mas é uma proibição muito difusa. Ninguém sabe quem proibiu direito, mas elas têm É, medo de atender, de ser presa, porque aí rola uma ameaça assim, ah, você vai, se você for, você vai ser presa. Se acontecer alguma coisa, você vai ser presa, né? Então tem uhum. esse É muito do risco boca a boca mesmo, não profissional, existe nenhum documento. porque não existe legalmente uma proibição, entendeu? Não existe isso, Sim, né? Então, mas é difícil, né? Porque elas sempre foram perseguidas, né? As parteiras, as mulheres é sábias verdade. sempre foram perseguidas, né? Na história A toda. história a história está aí para comprovar. O Danilo Isso. perguntou aqui também, qual a importância de assegurar essas pesquisas, essas vivências no dia de hoje? Quando diga assegurar, é no sentido de resguardar as parteiras como um patrimônio e ser de um povo. Então, Qual a importância, né? aí a gente entende como conhecimentos que foram conhecidos ou produzidos durante gerações que são repassados. E se isso não for repassado, vai ser perdido, né? Principalmente de técnicas e práticas e ervas e como usar, né? Quando você perguntou aqui de resistência, se elas tinham resistência para falar, tem coisas que elas não falam, né? Então tem certas orações que elas não dizem, que elas só vão dizer para outras, quando for repassar para outros usar, ou como fazer, então tal planta, mas ela não diz, né? Enquanto outras dizem assim, ah, Aham. eu posso lhe dizer, mas você não vai saber se é quanto tempo vai ficar no fogo, se é frio, se é quente, enfim, né?
Então tem certa, elas tentam preservar, tem essa ideia de que só para quem for realmente seguir. Então a importância da gente ter isso documentado e resguardado é porque a gente não perca esses conhecimentos, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem reconhecido como patrimônio cavalo marinho, enfim, maracatus, e a gente vê cavalo marinho, por exemplo, diminuindo. Então, são vários personagens para poder se brincar um cavalo marinho e isso não está sendo repassado. Então, se aquele senhor falecer, ninguém mais vai saber. Então, vai ser uma coisa que vai ficar perdida. Então, o foco é nessa questão da transmissão, né? Da gente ter isso documentado e de que elas possam transmitir. O que a gente viu na prática é que a transmissão acontece como? Na prática, acompanhando um parto, né? Acompanhando uma pessoa mais velha. Às vezes é atendendo um parto e a própria parturiente vai dizendo, que já é experiente, vai dizendo, faça assim, faça assado, e aí ela vai aprendendo, né? Nas narrativas com outras parteiras, na troca, nas conversas, né? Compartilhando os casos, né? Então, essa é a forma que elas vão aprendendo. E é isso que a gente está entendendo como parteira tradicional, que não é aquela que vai para uma faculdade, tem um ensino sistematizado. Se aprende na lida da vida. E aí, o que a gente via muito é que isso faz parte da vida, não é uma coisa à parte, né? Então, teve uma parteira bem velhinha que eu entrevistei, na época ela tinha 90 anos, ela já deve ter falecido, já faz mais de 10 anos. Mas ela dizia, eu ia para a roça, tirar mandioca, vinha para casa, fazia o almoço, ia lá, pegava o menino, voltava. Enfim, fazia parte da vida, do cotidiano, ajudar outras mulheres a terem filho, né? Aí... Júlia, elas recebiam alguma coisa em troca, tipo valor, alguma roupa, alguma coisa? As daqui de Pernambuco, não, acho que só uma que eu entrevistei, que ela tinha, que era de Caruaru, que é um município bem maior, ela tinha tipo uma tabelinha, mas pagava quem podia, né? Mas as outras de Pernambuco, nenhuma diz que cobre, geralmente atendia pessoas mais humildes também, e aí o que é que elas recebiam em troca? Esse reconhecimento, essa valorização da comunidade, né? O que eles podiam ofertar, uma galinha, uma peça de roupa, um girimum, enfim, frutas, né? O que eles tinham na roça. Essa era a forma que elas eram recompensadas, né? E esse respeito, né? Que elas são muito respeitadas. A gente passa, eu fui com Dona Zefinha de Caruaru para o distrito onde ela morou e onde ela pegou muitas crianças. Todo mundo na rua fala com ela, todo mundo pede bênção, todo mundo dá tchau, né? Então tem esse respeito bem... Você sabe que é parteira quando você vai na comunidade e vê essa forma que as pessoas tratam ela, né? Júlia, eu vi que vocês foram também, entrevistaram parteiras indígenas. Assim, você viu muita diferença sobre as parteiras de outras comunidades e as indígenas? O que a gente conseguiu ver, porque os povos indígenas estão mais fechados, né? Então acho que é mais fácil de manter certas tradições e essa relação também é mais próxima. Aí termina que eles terminam sendo parentes, primos, sobrinhos, enfim, de alguma maneira. Então tem essa ligação de povo mesmo, né, que a gente sente mais forte. E de práticas, assim, que são mais... muitas coisas não foram ditas para a gente para preservar mesmo, né, já que eles foram séculos e séculos sendo roubados, né, de conhecimentos, inclusive botânicos, etc. Então, isso ficou muito fechado. Mas na pesquisa a gente deixa bem claro, as pessoas vão falar o que pode, o que não pode, ou se falou alguma coisa que não é, que a gente não possa divulgar ou escrever, então é preciso, a gente tira, a gente não divulga, a gente não publica, né? Eu vi outra coisa interessante também, que vocês têm apoio da Secretaria de Saúde, né, para fazer algumas ações. Não, da Secretaria de Saúde não. A gente, essas ações, esses projetos que a gente está fazendo, todos a gente quase todos, né? Por exemplo, as exposições não, a gente teve o apoio das instituições, né? Cedendo espaço, pessoal, enfim. Mas esses projetos do livro, dos filmes, todos são via fundo de cultura. A gente faz o projeto, submete no edital, aí sendo aprovado a gente executa. E aí essas ideias surgem assim, nas conversas, né? Nas conversas com elas, nas conversas entre a gente. Como Dona Prazeres queria um livro sobre ela, e a gente conseguiu fazer o Mãe de Umbigo, que não é só sobre ela,
mas são sobre 3 parteiras. Então, um pouco dessa biografia, dessa trajetória delas está aí documentada, está em livro, impresso e está em PDF na internet, né? Que aí qualquer pessoa do mundo consegue acessar. Mas a maioria é via edital e a gente consegue, a maioria está sendo via Fundo Cultura de Pernambuco. Por isso também a gente fica mais restrito ao Estado, né? Uhum. A gente está fazendo assim. Agora, as associações, em determinados momentos, elas conseguiam apoio da Secretaria de Saúde Municipal, mas aí vai depender muito da gestão, né? Como eu falei antes. Uhum. Sim. Outra questão, gente. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Aqui a Fernanda disse. Inclusive, no hospital regional, houve uma resistência para ceder entrevista, né? Ela está falando sobre o hospital regional de Oeiras, né? Porque no livro eu optei por trazer um contexto histórico das parteiras no mundo, a chegada delas no Brasil. Aí trouxe as entrevistas das parteiras de Oeiras e também trouxe um pouco sobre a atual assistência, né, ao parto em Oeiras. E realmente eu tive resistência, como eu já falei, né, de alguns profissionais da saúde de me contar um pouco sobre o parto humanizado que estava acontecendo no hospital. Assim, alguns profissionais chegaram a me questionar, mas muitas mulheres morriam quando as parteiras faziam essa assistência. E aí o meu questionamento é, e essas mulheres até hoje, com tanta tecnologia, não continuam morrendo? Né, entendeu? É uma forma de desvalorizar o conhecimento das parteiras. Sim, hoje a maioria dos partos, acho que é 98% no Brasil, são em hospitais, né? E a gente Uhum. tem esse problema da morte materna. Quinta-feira, dia 28, é o Dia Internacional de Combate à Morte Materna, etc. E que está piorando agora, né? Assim, tem Sim. piora por conta, enfim, ainda mais dessa pandemia. Mas o pessoal quer associar a morte à assistência da parteira. E não é assim. E tem que entender também que a parteira tem o limite dela e ela encaminha para o hospital quando ela vê que não é para ela, né? Então, é isso que eu estava falando, um pouco dessa caça às mulheres, né? A caça às Uhum. parteiras. Sim. Tende-se a hierarquizar esses saberes, que o saber biomédico, acadêmico, é melhor do que o saber popular. E não é assim, né? São saberes diferentes, né? Exatamente. A Cláudia perguntou aqui, como é a transmissão desse saber hoje? Saber das parteiras, como é que elas fazem essa transmissão? Então, um pouco que eu falei aqui um pouco antes, né? Que como é que se dá, o que é que a gente viu, né? Se dá acompanhando outras parteiras, vendo, né, na Uhum. prática, auxiliando, até aquele dia que ela se torna parteira, que ela mesma pega o bebê ou vai sozinha. Muitas vezes muitas parteiras começam atendendo um parto inesperado e a própria parturiente vai dizendo como é que ela vai fazer. Outras dizem que vem, que tem o dom e que essa orientação vem de algum lugar, né, de Deus, enfim, dos encantados, quem quer que seja. Mas aí, praticando mesmo, na prática, né, atendendo partos, e muito nessa troca, como eu falei, nas narrativas. Né? Muitas contam, como eu disse, escutavam o que é que a parteira, a mãe, a avó conversavam, e agora, depois que atender um parto, dois vai conversar com uma parteira. Né? Quando tem encontros de parteiras, então é um momento que elas dizem que é muito importante quando elas trocam experiências e aí ela vê que aconteceu de um jeito com fulana e aí quando acontece com ela, ela repete o que fulana fez e aí funciona. Então, é assim. Então, quanto menos partos estão existindo em casa, essa transmissão está diminuindo também, né? A Luli perguntou que a gente até já comentou assim, mas explanou melhor. Mas vamos listar aqui. Ela perguntou assim: era bom falar de todas as ações do museu para a gente entender como se difunde esse saber na atualidade. Então vamos lá. Qual foi o primeiro projeto? Foi a partir da pesquisa e qual foi o primeiro projeto do museu da parteira? A gente fez a exposição e aí depois Dona Zefina e Dona Prazeres elas vieram com essa ideia de museu, né? E elas justificam o seguinte: se Luiz Gonzaga, né? Essa fala ficou marcada porque se Luiz Gonzaga, que tem 100 anos, né, na época, já tem um museu, porque as parteiras que estão
no mundo, desde que a humanidade existe, não tem um museu, né? Verdade. Então, e aí foi quando a gente começou a pensar que museu é esse. E aí, museu pode ser muita coisa, né? Museu tem um... Eu estou estudando museologia, então museu não tem que ser aquele prédio com coisa dentro, né? Então, podem ser essas ações, pode ser debates, pode ser filmes, todas essas podem ser ações museológicas. E aí, quando a gente se deu conta de que o que a gente, essas exposições, os projetos que a gente vinha pensando eram ações museológicas, eram ações de documentações e comunicavam, a gente entendeu que aquilo já era esse museu, mas a gente está junto com elas, a gente está tentando também ter recursos, porque a ideia da gente é juntar várias parteiras para pensar esse museu, o que é que tem, o que é que não tem, mas aí precisa de recursos para trazer de várias cidades e ter um lugar para ficar. Mas essas ações já eram desse museu. Esse museu era um museu que estava em processo, é um museu imaginado, é um museu desejado. Então, a gente começou a entender que tudo que a gente estava fazendo já era museu. Então, as exposições seguintes, a gente já botou a marca do museu, né? A gente já criou uma marca. O livro, né? O filme com prazeres. E agora essa campanha, né? A gente também tem aprovado no Fundo de Cultura um site que a gente vai começar a construir, que vai ser o site do Museu da Parteira, que a gente pretende que tenha lá tudo que a gente tiver sobre parteira e quem quiser pesquisar consiga achar lá. Então, o seu livro, a gente vai citar lá filmes, artigos, teses, enfim, os projetos que a gente fez estariam disponíveis nesse site para que qualquer pessoa do mundo consiga saber um pouco do que já foi produzido e qual é a realidade das parteiras tradicionais do Brasil. Né? E aí todas essas ações que a gente faz, que a gente chama de Museu da Parteira, em 2018, aí a gente recebeu um prêmio do Estado de Patrimônio por essas ações. Então a gente está conseguindo atuar nessa linha, né, de preservação do patrimônio e falar de parteira enquanto patrimônio, porque as políticas públicas sempre vinham falando em termos de saúde, né? Desse olhar de saúde que é muito hierarquizado, né? Que a saúde biomédica vale mais do que o conhecimento popular, tradicional. E a gente está trazendo esse outro olhar. E também mostrar um pouco assim, quem são essas mulheres, né? O rosto delas, a casa delas, o universo delas, a religiosidade, as músicas, né? Eu não sei aí no Piauí, mas aqui tem algumas parteiras que têm muita música, elas têm as músicas delas, que falam da lida delas, do trabalho delas, né? Então, que não tem dia, não tem hora, né? A parteira está sempre disponível. A gente vê muito essa questão então, ela já praticava a tal da sororidade há muito tempo, porque quando a gente pergunta, mas ela saía de madrugada, debaixo da coberta, deixava o marido, né, em casa, saía com outro homem, saía com outro homem, né, e de madrugada e não tinha hora para voltar, né. Mas aí ela disse, como é que eu ia deixar outra mulher? Eu sei, eu passei por isso, eu sei o que é. Como é que eu vou deixar outra mulher sozinha numa hora dessa, né? Então, tem essa sororidade, né, que a gente chama hoje em dia, mas elas já praticavam muito isso, assim, e você vê que muitas eram mulheres muito para frente de seu tempo, né, muito para fazer isso, né, que elas faziam, elas eram bem numa sociedade machista, né, não quer dizer que todas, né, porque eu vi relatos também de violência, enfim, né, casamentos que foram desfeitos, né, mas muitas eram mulheres muito sagazes, né. No meu livro eu cheguei a contar a história de uma parteira que já faleceu, que ela fazia os partos em Oeiras das mulheres de Cabaré. E ela realmente foi uma mulher muito à frente do seu tempo, porque até hoje a gente vê que as mulheres, né, que trabalham nesses locais, elas são apedrejadas pela sociedade. Agora imagina 30 anos atrás, né, quanto ela precisava assim enfrentar as pessoas para ir ajudar essas mulheres. E eu conversei com familiares e amigos dela e ela dizia que para ela não importava aonde a mulher trabalhava, onde ela estava. Ela só queria ajudar outra mulher. E isso de não julgar, né? A gente escuta muito assim, eu estou para ajudar. Lógico que eu não estou dizendo que toda parteira é igual, tem toda uma heterogeneidade de mulheres, de realidades, mas tem esse âmago que a gente vê que é compartilhado com as parteiras, quando a gente conversa com várias e várias e várias parteiras em vários e vários estados, né? Então,
Você começa a ver que tem um núcleo, eu não sei qual é a palavra que eu diria, que faz essa ser parteira, né? Eu estou vendo aqui Paula Viana, que é do Grupo Curumim, que faz parte, né, do Museu da Parteira, também da equipe do museu. Eu até perguntei se ela não queria vir falar. Que é isso, a gente a gente quer fazer exposições e Caruaru, a ideia inicial delas era que em Caruaru, que é no Agreste, que é 1h30 daqui de Recife, que é a capital do forró, tem uma associação de ter um museu lá, de ter algo físico, né? Então a gente está com esse dinheiro do prêmio, a gente quer tentar fazer uma exposição, e a gente já começou uma negociação de ter um espaço da prefeitura, enfim, tem que ser um espaço que se mantenha, né? Porque tem esse custo que a gente não tem como financiar, mas que seja um espaço de ter uma exposição, mas de troca, de elas poderem falar, de receber as pessoas e de acolher, enfim, né? Muitas falam, elas já falaram de uma casa da parteira, uma coisa assim, de ser um lugar que elas possam receber as gestantes, né? Que possam fazer esse pré-natal, porque a gente vê o quê? Que elas acompanhavam na gestação. Quando chega o sistema de saúde, existe o pré-natal formal. Então, elas dizem que elas têm que fazer o pré-natal formal. Muitas dizem, só atende seu parto se você fizer o pré-natal. E aí elas fazem 2 pré-natais, digamos. Um pré-natal do posto e o pré-natal com a parteira, né? Ou vai no posto, depois vai na casa da parteira para confirmar se o que disse no posto está certo. Se é isso mesmo, se ela deve fazer assim, se ela deve fazer assado. Que é essa questão da confiança. Só para mesmo, formalizar, né? Mesmo. A Paula comentou, né, que alguns estados são mais resistentes com o trabalho de parteiras tradicionais. Aí ela falou, o Piauí é um estado que foi muito difícil trabalhar. Realmente aqui a resistência é muito grande. Eu não sei, assim, eu sei que tem as parteiras nas comunidades quilombolas, inclusive foi uma das opções, né, do meu trabalho, mas em outras localidades eu sei que tem, mas é muito, assim, não é disseminado, as pessoas sabem que elas existiram, muitos nasceram pelas mãos das parteiras, mas assim, não existe uma valorização dessas mulheres. E eu acho aqui que realmente no Piauí é muito fraco essa relação. e essa proibição, enfim, esse medo, esse terror que passam para elas, então muitas, eu lembrei agora que na pesquisa, que você, às vezes você chegava, a gente partiu de associações que já sabiam quem eram as parteiras, mas às vezes eu chegava, você conhece alguma parteira? Uma pessoa ia levando a outra, e aí eu chegava na casa da pessoa, e aí ela dizia, não sou parteira não. Eu tinha um medo, né? Tá, tô sendo a parteira não, mas você pega menino, eu não sei como é o termo para mim, você Já pega peguei. menina, você não sei o que, então pronto, eu quero. Aí conversar, conseguia falar Sim. com elas, mas elas não se diziam parteira, né? Porque tem um pouco desse medo de perseguição, enfim, dessas proibições que ficam aí difusas e ninguém sabe quem foi que proibiu, né? Mas é um pouco isso, eu acho também, que vem do pré-natal, que a mulher escuta no pré-natal, né? E termina levando para a parteira. E aí, nesse sistema, ela é mais frágil, né? Digamos assim, né? Dentro desse sistema. Júlia, você acredita que existe uma relação entre o parto humanizado, né, que está se difundindo cada vez mais, com a relação que as parteiras tinham com as mulheres? Tipo, no sentido de assistência mais próxima, de cuidado, de escuta. Eu entendo como esse paradigma da humanização é uma coisa e o trabalho da parteira é outra, mas é inspirado, digamos, nesse trabalho da parteira que é pautado nesse cuidado, no respeito, na proximidade, né? Então, muitas vezes a gente vê esse paradigma se inspirando ou falando desse papel dessa parteira, que é aquela pessoa que tem proximidade, né? Que conhece, que cuida. Porque o que a gente vê no sistema de saúde muito é a violência, né? A intervenção desnecessária, o abandono, a negligência, e aí a parteira trabalha de outra forma, do cuidado, da proximidade, do acolhimento. Então, o que a política de humanização tem do trabalho da parteira é um pouco isso, né? De ver a mulher como uma mulher, uma pessoa que vai ter um filho, não mais um número ou mais um, né? Mas é fulana, filha de cicrana, mulher de beltrana, que vai ter o terceiro filho, mãe de não sei quem. Então tem toda essa relação estabelecida. Né? Aí, aí, mas são modelos diferentes, né? Um está dentro da medicina ocidental, biomedicina, digamos assim, e não quer dizer que a parteira esteja apartada disso não, porque ela está
vivendo agora, 2020. Então, ela tem essa relação, essa intersecção com essa realidade. E assim, não é, a gente não pode ter aquela ideia da parteira do interior que está lá perdida no passado. Não, ela está aqui agora, ela usa celular, ela faz Sim. ligação de zap, as mulheres mandam foto do exame, né? Manda áudio, faz videoconferência pelo zap. A gente mesmo tem um grupo aqui das parteiras que elas mandam as fotos dos partos, mandam os áudios, contam como é que foi. Então eu vi no Maranhão muito a parteira que a gente passou uns dias, ela fazendo, era o telefone o tempo todo, os WhatsApp, e vem aqui, aí a mulher vai. Então tá vivendo o mundo de agora, a gente não pode ficar com essa ideia de passado, né? Então, é que elas estão vivendo agora e que elas não estão apartadas disso tudo, dessa realidade, desse sistema mesmo de saúde que a gente tem, né? Elas também fazem parte, né? E aí eu vejo muito elas fazerem também esse papel de agente de saúde, como eu falei, né? De que elas orientam as mulheres a irem ao pré-natal. Muitas eu vejo que vão marcar a consulta para a mulher, né? Acompanham as mulheres, para que as mulheres façam esse pré-natal também, que é uma forma também delas se resguardarem, né? De que está tudo bem, que ela pode continuar em casa, porque se tiver alguma alteração, depressão, enfim, ela não atende em casa. O Marcelo Lacerda perguntou aqui, tem parteiros no interior? É uma dúvida dos homens. Existe parteiro? Eu sei que existem, mas são pouquíssimos, né? Eu não estou lembrando, assim, nessa pesquisa que a gente fez, eu não entrevistei nenhum, mas eu já vi encontros, assim, de ter um parteiro, sabe? Às vezes é o marido da parteira, sabe? Que também termina entrando. Mas agora de cabeça eu não estou lembrando não, mas vamos dizer que é menos de 1%, talvez, ou 1%, não sei. Mas é pouco, é um universo bem feminino mesmo, né? Porque também a gente vê muito essa cultura da gente, né? Do corpo, da mulher, que não pode ser exposto. Então são outras mulheres que vão cuidar, né? Muita gente tem dificuldade, muitas mulheres, às vezes mais do interior, tem dificuldade para o hospital, que vai ter um médico, um homem, né? Que vai ver seu corpo. Então faz parte dessa cultura. Ó, Aqui Paula a tá falando Paula que no disse, Amapá tem, na parteira. Amapá tem. Aí a Lilian disse, no sertão do Araripe também. Muito pouco. É realmente por essa relação do que o parto é um ambiente muito feminino, né? Se consolidou num ambiente muito feminino aqui. O parteiro indígena, o protagonismo é feminino, o pessoal comentando. Júlia, nossa live já está acabando, passou muito rápido. Ah, foi Queria só que você ótimo. comentasse um pouquinho pra gente sobre a questão de tornar a parteira, como você já falou um pouco, um patrimônio imaterial, né? Patrimônio cultural imaterial brasileiro. Só para a gente concluir, eu sei que já existe um projeto de lei, antigo inclusive, sobre isso, mas é um processo lento. Então, assim, esse trabalho de vocês também é para tornar essas mulheres um patrimônio imaterial? Para ser reconhecido como patrimônio, tem que fazer o trâmite no IPHAN, no Instituto Patrimônio Histórico, né? Então tem que ter uma pesquisa com um levantamento histórico, enfim, que descreva o que é esse bem. A gente está chamando de saberes e práticas das parteiras tradicionais, ou ofício da parteira, né? Não é a parteira, mas é o ofício, enfim, porque se entende que é um bem coletivo, é um saber coletivo, não é uma pessoa ou outra pessoa, né? Então tem esse trâmite que é o que que eu estou na equipe na Universidade Federal de Pernambuco, que aí a gente vai escrever um dossiê que eles chamam, que é feito um livro que abarque tudo que a instrução normativa pede, produz um dossiê fotográfico e um filme de apresentação, que é um filme que eles usam muito para promover o bem. Né? Se a gente for no site do IFAM, a gente vai ver o filme do frevo, o filme do carimbó, enfim, da capoeira. Né? Então a gente vai... Esse reconhecimento por parte do Estado, né, do governo federal, faz com que o governo tenha essa obrigação, digamos, de promover esse bem, como eles chamam, e fazer com que ele seja transmitido. Então, promover meios para que outras mulheres aprendam e deem continuidade, né, a esse ofício. Né? Então, a gente está trabalhando nessa linha porque acho que o meio de que esse ofício exista para outras gerações é esse, que outras mulheres aprendam, né? Eu me perdi um pouco na pergunta. Tu perguntasse isso.
Era sobre essa questão mesmo, se é um trabalho do museu em tornar, em ajudar em que isso se Sim. concretize, né? Aí tem essa pesquisa que está sendo feita pela universidade, e o museu a gente entende que ele já tem um papel dentro desse entendimento de patrimônio de salvaguarda, que é o termo que se usa, né, de preservação. Então, isso que a gente vem fazendo são ações de salvaguarda, são ações que documentam, registram, produzem conhecimento, buscam valorizar, né, e difundir, promover as mulheres e o ofício e saberes, né? Então, o museu tem esse papel nessa linha de salvaguarda, que a gente chama, né? Que, enfim, a gente pode pensar, se for uma demanda for uma demanda delas, pensar um projeto para fazer oficinas de transmissão, de conhecimentos, enfim, né? E assim, tem projetos de lei como é que se diz, de regulamentação da profissão, e aí a gente entende que não é isso, não é regulamentar, não é engessar, porque é uma coisa dinâmica, é um saber que é passado de uma geração para outra. Então, não seria regulamentar, mas promover essa transmissão, E valorizar e reconhecer como saber popular mesmo, né? reconhecer como patrimônio, né? E aí promover, valorizar, e aí a gente está na escuta, quais são as dificuldades que as parteiras têm, como é que poderia melhorar, por exemplo, essa relação com profissionais de saúde, essa necessidade de ir para o hospital, como é que o sistema de saúde, no caso, pode lidar com elas de uma forma que seja bom para todo mundo, né? Não desvalorizando ou maltratando. Então, é patrimônio que tem uma relação muito próxima com a área de saúde, né? Esse bem, digamos assim. Mas é isso, o museu está nesse processo, nessas atividades de salvaguarda, né, mesmo, de promover essa salvaguarda, por enquanto restrita em Pernambuco, mas a gente queria chegar em todos os lugares. Vai chegar. Júlia, pois eu quero agradecer muito pela conversa. O tempo passou muito rápido, foi muito Foi. produtivo. A gente vai deixar a live disponível no meu YouTube, Sandy Ótimo. Suami. E espero que a gente mantenha contato, né, nessa caminhada de valorização do saber da parteira, né, do ofício da parteira. Então, muito obrigada. Obrigada ao Museu da Parteira, né, pela abertura. E boa noite. Eu agradeço a oportunidade, né? Quero registrar aqui também que outras pessoas fazem parte do museu, como Paula, a Elaine, que está aqui, Dona Zefinha, Dona Prazeres, as associações de parteiras, né? Eduardo Queiroga, que é o fotógrafo, que vem registrando com a gente, né, esse universo. A gente é o núcleo que faz as coisas acontecer e discute e pensa. E aí vamos ver se a gente consegue também fazer alguma coisa do museu aí no Piauí, né? Pensar, Sim, vamos combinar. discutir, a A gente Paula fala. mandou aqui, né? Manda um livro seu, Sandy, para o museu. A Júlia já está com e-book, né? Sim, Mandei tô. para ela essa semana. Então ela pode compartilhar com vocês. E eu espero o retorno também. Pronto. E a gente vai Viu? falando e vamos manter aí uma parceria. Foi ótimo. Sim, sim. Muito obrigada e boa Tá? noite. Obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.